pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e a minha convidada de hoje é a Priscila Cadori Nobre. A Pri nasceu em Curitiba, já morou no Japão, na Suíça e hoje ela mora em Istambul, na Turquia. Ela começou sua carreira de moda no varejo e já foi proprietária de uma loja da Mona Lisa, em São Paulo, uma marca de luxo italiana de moda infantil. E hoje, além de ser consultora de moda e stylish, ela é também diretora criativa da Cadori. Pri, muito obrigada por ter aceitado meu convite. Estou muito feliz de estar conversando contigo aqui hoje no Moda na Mochila. Obrigada a você por esse convite, né? Tava ansiosa, porque é o primeiro podcast que eu participo. Adoro! Então, obrigada pelo convite. Te acompanho também, né? Eu vi alguns podcasts seus, né? Acompanhei no YouTube. E parabéns pela sua iniciativa, muito bacana. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que legal, muito obrigada pela audiência, né? Eu também já te acompanhava há algum tempo no Instagram. Eu achei muito legal que você mora em Istambul, que eu nunca conheci nenhum brasileiro que mora em Istambul. Mas já tive amigas aqui no Canadá que eram da Turquia. E adorei, elas são minhas amigas até hoje. E adoro também os teus looks que tu posta, que você tem uma forma, assim, diferente mais divertida de trazer a alfaiataria, né? Acho muito legal isso. Sim. E vários looks teus, você usa a estampa de bolinha e eu sou a louca do poá. Eu também, eu gosto muito. Então, eu adoro. E aí, só pra contextualizar pro pessoal, um dia de vez em quando você posta stories das vitrines aí de Istambul, né? Sim, sim. E aí um dia a gente começou a entrar num papo muito profundo de diferenças culturais e religiosas e como que isso influencia na moda. E aí a partir disso eu falei, Pri, topa participar do podcast? E aí ela topou na hora, eu falei, vai ser muito legal. E aí ela começou a me contar um pouquinho sobre outras coisas da vida dela que eu nem imaginava. Eu falei, gente, é por isso que eu adoro podcast, adoro conversar com pessoas, porque a gente descobre coisas que a gente jamais ia imaginar só por uma conversa do Instagram, né? E aí a gente começa a conversar, a trocar ideia, e aí a Pri contou um pouquinho que ela também já foi proprietária de uma loja da Mona Lisa, que é uma marca super legal, assim, italiana, que eu já conhecia, porque eu sou estilista de moda infantil há anos. Então eu falei, caramba, olha só cada coisa que a gente vai descobrindo. E ainda mais também, pessoas que moram fora do Brasil sempre tem uma história, assim, incrível, não tem? Toda pessoa que decide morar fora do Brasil ou ter alguma experiência internacional vai ter muita história pra contar. Com certeza. E aí eu acho que o podcast de hoje não vai ser diferente, vai ser recheado de histórias legais que a Pri vai compartilhar com a gente. E eu vou começar com uma pergunta que eu acho difícil, mas já vou fazer aqui de cara, tá? Pode fazer. Como que você descreveria a Pri do passado, antes dessa primeira mudança, né, do Brasil? Porque o primeiro país que você morou fora do Brasil foi o Japão, né? Foi o Japão. Como é que você descreveria quem que era a Pri do passado e a Pri de hoje, depois de já ter morado em vários lugares diferentes? Nossa, é uma pergunta difícil, porque até ontem eu tava pensando assim, como que eu mudei nos últimos 3 anos, né? Minha vida mudou muito nos últimos 3 anos. E que bom, né? Porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu acredito muito em mudanças, né? Em ciclos que se fecham, ciclos que né? Que eu acho muito importante a gente estar sempre, né? Apta, pronta para receber novas opiniões e mudar de opinião, né? Mas quando eu fui pro Japão, eu era muito nova. E eu tinha recém 19 para 20 anos. Nossa, com certeza. E eu tinha acabado de ganhar o meu primeiro filho. Né? Então, a Priscila daquela era uma menina. E quando eu voltei do Japão, eu voltei uma mulher. Você morou quanto tempo lá?
Eu não morei muito, não, eu morei, meu marido foi antes, né, eu tive que ficar para ganhar o Nicolas, e eu fiquei 7 meses só no Japão, mas daí nós voltamos para essa passagem que eu te contei de Belo Horizonte, e depois logo, foi tudo assim, foi um ano que foi muitas mudanças, né, então eu acho que a Priscila do Japão, a Priscila hoje é outra Priscila, assim, a Priscila de 3 anos atrás já não é mais a mesma, então eu acredito muito em mudanças. E eu vejo mudanças como algo positivo na vida, por mais que sejam dolorosas. Com certeza. Muito bom. E aí, então vamos começar agora do começo de novo. Como que você começou a se interessar por moda? Desde pequena, como eu falei, assim, a minha mãe sempre foi a minha musa inspiradora, assim, né? E ela era muito de mandar fazer as suas roupas. Né? Minha mãe tinha um guarda-roupa repleto, assim, de tudo que você possa imaginar. E a minha mãe era muito uma conhecedora de tecidos, assim, e gostava de uma boa costura. E como, assim, a gente não tinha condições financeiras, né? A minha mãe, então, era muito normal, né, antigamente, fazer roupa, né? Então, você comprar, né, 1 metro de tecido e tal, e mandar fazer roupa. E eu cresci vendo a minha mãe fazer isso, sabe? Então, eu cresci indo com a minha mãe nas costureiras, e eu achava o máximo aquilo, sabe? Então, eu cresci vendo, assim, escolhendo minhas roupas, assim, na revista Capricho, não sei se você lembra da revista Capricho. Claro, com certeza. Nossa, aquela revista Carícia, não sei, acho que você vai lembrar, né? Porque daí isso é Qual muito que é a antigo. outra? É outra Carícia, nossa, é muito não, antiga. Essa não. Mais Mas antiga você comentou comigo a manequim. A eu manequim lembro que a minha tia era costureira e ela Sim. sempre tinha manequim lá no ateliê dela. Sim, porque no meio vem os moldes, né? Eles já estão no molde. Era, nossa. Muito então, legal. assim, mas a minha mãe via muito a manequins, né? E eu, nessas revistas de adolescentes, eu pegava, escolhia o que eu queria e pegava o tecido e fazia, né? Mandava as costureiras da minha mãe fazer. Então, pra mim, foi aonde eu iniciei esse gosto pela moda, assim. E outra coisa também era transformar as roupas da minha mãe. Que ela não queria, assim, tipo, saia de seda pura, fazia uma blusa, sabe? Mandava as costureiras e era apaixonada por um blazer de jacquard que ela tinha. Então, essas coisas sempre foi... Pra mim, era muito especial, assim, sabe? A roupa pra mim foi muito... eu nunca vi a roupa como roupa. Eu sempre falo isso. E até hoje eu sou assim, eu acho que roupa sempre conta uma história. Né? Então, e a minha mãe, o guarda-roupa da minha mãe, pra mim, era assim, nossa, contavam várias histórias, sabe? Então, foi assim que eu me apaixonei por moda. Muito né? bom. Mas, né, o meu destino foi assim, né? Eu casei muito cedo. Então, eu me dediquei muito pra minha família, que é minha prioridade, né? Então, no meio de tudo isso, eu fui dando um jeitinho de continuar fazendo o que eu gosto, sabe? Eu acho que é uma história parecida comigo também, assim. Eu sempre convivi no meio de costureiras. A minha tia, por parte de pai, uma era costureira de tecido plano, outra era costureira de malharia. Então eu sempre ficava lá. Tenho uma irmã mais velha, que é 10 anos mais velha do que eu, e ela sempre tava lá fazendo roupa nova com as minhas tias, e eu ficava catando as pecinhas, os retalhinhos pra fazer alguma roupinha de Barbie, alguma coisa assim. Então, é uma história parecida, assim, sempre cresci nesse meio. Então, e a minha mãe tinha várias costureiras, e era bem isso, a costureira que era só de malha, a costureira, né, que era de uma roupa, sabe, uma roupa mais sofisticada, né, que trabalhava mais com esses tecidos, mais com seda, enfim. Então, assim, era muito legal. E eu cresci assim, então, imagina, morando em bairro, que mais tem a costureira, né? Então, sim. E assim começou também. E outra coisa era produção, assim, sabe? Aquela coisa, assim, de vestir, de se trocar, de vestir. Eu acho que eu sempre vi a moda como diversão. Pra mim, moda tem que ser divertida, sabe? Você não tem que ser... Não sei que tem que ser difícil. Então, e pra mim até hoje é assim, é fácil. Pra mim tem que ser fácil,
né? Então as pessoas, nossa, como que você consegue? Você fala, você faz isso, né? Os seus looks e tal. Pra mim é muito fácil. É fácil. Eu sei que as pessoas às vezes, tem dificuldade e tal, mas é que eu vejo como diversão. Não é, eu não me preocupo em me vestir para os outros e pra agradar alguém ou com medo de ser julgada. Não, é pra mim. Então, assim, é muito divertido. E eu sempre falo isso para as pessoas, sabe? Veja leve, né? Veja a moda como... Para mim é divertido. Não pode ser pesado. Pra quem tá assistindo o podcast hoje aí, vai ver que a Pri tá usando um blazer. É um blazer? É um blazer maravilhoso de Natal, gente. Sim. Incrível. E a gente tá gravando exatamente uma semana do Natal hoje. Esse podcast vai ao ar só em 2022, né? Como vocês estão ouvindo agora. Mas eu achei lindo. Se eu soubesse, tinha colocado também o meu ugly sweater. Porque eu adoro também essas roupas festivas, né? Como falam em inglês. Sim. Eu acho lindo. E ela tá usando maravilhosa. Tá maravilhosa aí, toda de paetê. Eu adorei. E realmente concordo contigo. E pulando agora pra parte do Japão. Como que... Conta um pouquinho pra gente como que... você foi parar lá? Qual cidade que você morou? Eu morei em Kashiwa, que 30 minutos de Narita, né? Quando eu morei lá, ainda não tinha os voos iam para Narita. Então ficava mais ou menos 30 minutos de Narita, 1 hora de Tóquio. Legal. Eu morei lá porque meu marido era atleta profissional na época, hoje ele é aposentado, né? Jogador de futebol, hoje ele é aposentado. Mas na época ele foi para lá jogar, né? Então, morei em Kashiwa. E foi uma experiência, assim, uma loucura, né, pra gente, porque meu marido também, nós somos 2 anos de diferença, então ele também jovem, e com um bebê. Então a minha mãe nos levou, ela me acompanhou, né, porque foi minha primeira viagem internacional, e naquela época... Não tinha voo, assim, o voo existia a Varig ainda, né? Eu fui de Varig, parava em Los Angeles. Então, 24 horas de voo, eu com um bebê de 1 mês e meio. Nossa! Então, assim, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. E eu, menina de tudo, a minha mãe desesperada, as 3 desesperadas. Tipo, eu e o Nicolas, né? E meu filho se comportou super bem. E eu lembro, assim, foi uma loucura, mas foi uma experiência, assim, foi um crescimento pra mim como mulher, assim, como esposa, como mãe, eu aprendi a ser mãe, né? Então foi um crescimento mesmo, assim, eu aprendi tudo que eu, como que eu posso falar? Lá a gente ficou sozinho muito tempo, né, também esses meses, né, minha mãe me levou e teve que voltar, então foi uma experiência, assim, que nos fortaleceu também como casal, né. E você aprendeu a falar um pouco de japonês ou não? Aprendi algumas palavras, assim, sabe, eu tinha uma tradutora que é colombiana, e daí nós tínhamos também, só que o povo japonês, ele é fechado, né, um povo fechado, assim, mas eu tive contato com algumas pessoas, né, que uma que foi me ajudar na minha casa até, ela passava roupa pra mim, se chamava Kobo-chan, ela era ilustradora de livros infantis. Nossa. Mas ela, pra aumentar, ajudar na renda, né, ela passava roupa. Então, eu lembro que depois ela fez alguns desenhos, assim, muito, assim, ela desenhava super bem. Então, mas é difícil, o japonês é difícil. Eu acho que o turco, eu acredito que até eles são, assim, iguais, assim, sabe, para aprender. Mas palavras sim, eu aprendi nesses 7 meses. Porque o turco também, tanto o turco quanto o japonês, a forma como escreve, né, tem algumas letras que são diferentes, né? O turco, ele tem, por exemplo, ele tem um S com cedilha, como se fosse assim, né, que é o X, né, pra eles, né? Sim. Então, o C do turco é um D e J, é J, né?
Então, eles têm algumas... como fosse o nosso H, que às vezes a gente não pronuncia, né? O deles é um G com trema. Mas o japonês é impossível você escrever, né? Porque ali eu acho que você tem que morar muitos anos ali para escrever, né? O turco já é mais... Você pega essas regras e você consegue começar a escrever, né? O japonês já não. Há quanto tempo que você mora na Turquia? Meu filho vai fazer 19 anos, então eu cheguei quando ele vai fazer 18 anos. Daí eu tive aí eu saí um ano para morar na Suíça, voltei, daí nós voltamos. Ah, entendi. Mas agora você fala turco já? Ou não? Falo turco, sim. O meu turco não é aquele turco refinado que eu falo, né? Mas sim, falo um turco. Sobrevivo aqui, né? Por tantos anos, sim, né? Sim. Então a gente tem que falar, né? E é possível, assim, tem bastante gente que fala inglês aí, ou seria complicado de morar na Turquia? Sem falar turco? Sem falar turco. Em Istambul você consegue viver. Falando em Istambul, inglês, sim, falando de inglês. Falando inglês, tem muito turco-alemão, se você fala alemão também. Em Istambul você consegue viver. Nas outras cidades, não, mais difícil. Porque é muito complicado no interior. Eu sempre falo que a Turquia, ela não é... A Turquia, Istambul não é Turquia. Eu falo assim, porque é uma cidade completamente diferente, né? Agora, o interior, assim, da Turquia, né? Porque a gente fala, a Turquia é Europa, mas é um país muçulmano. Então, a religião pesa muito aqui, né? Culturalmente. Mas a Istambul, você falando inglês, você consegue. Legal. Tem uma amiga minha que ela é médica e ela foi fazer um intercâmbio. Aí eu não lembro que cidade que era. É uma cidade bem pequena também, eu não lembro agora o nome da cidade. E ela falou que ela também tinha uma tradutora, porque ninguém falava inglês lá. No início, a gente ficou com um tradutor no início bastante tempo, assim, sabe? Daí pra ajudar a gente, mas depois vai, a gente vai se virando. E os turcos são bem legais, entendeu? Então eles... essa minha amiga, que é turca, que eu conheço aqui no Canadá, ela falou que a família dela é muçulmana também, né? Mas, assim, eles são bem, assim, tipo, não seguem muito fielmente. Ela falou que nunca, tipo, usou véu, nem nada, nem, tipo, nenhum tipo de hijab, nem nada pra cobrir. E ela também quase não vai, tipo, nas celebrações que tem, né? Ela falou que, assim, é só, tipo assim, sabe aquele negócio que a gente fala no Brasil? Sou católico não praticante? Sim, muito. Ela falou aqui que a família dela muito. É assim, na Turquia. Aqui tem muito. Tanto que, para as pessoas que são muçulmanas de verdade, eles falam que a Turquia não é um país muçulmano, né? De verdade. Quem segue o Islã, né? O verdadeiro, assim. Até porque... A Turquia, eles falam turco ao Corão escrito em árabe. Então, às vezes, eles não sabem nem que eles estão rezando na mesquita, né? Queria perguntar pra ti, você já morou em 3 países diferentes, quer dizer, 4, né, com o Brasil. Sim. Queria perguntar se essas cidades influenciaram o modo de como que você se veste. Eu acho que cada país tem a sua cultura, né? E é incrível, eu acho que comportamento, né? Eu acho que influencia muito, né? Na moda. Eu não sou muito influenciável, assim, em questão do como eu me visto, né? Eu confesso que eu não sou muito. Eu respeito muito o meio em que eu vivo. Por exemplo, a Turquia, quando eu cheguei aqui, né, quase 20 anos atrás, eu fui entender o que era esse país. Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui, minha mala era só bem sóbria. Porque eu queria entender como que elas vestiam. Naquela época tinha mais burcas pelas ruas, né? Elas vestiam, né, mais burcas, era o hijab, então eu ficava pensando assim, e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que moram fora do Brasil. Nós estamos na casa deles. Então, assim, não é a gente eles que têm que se acostumar com a gente.
Nós temos que nos acostumar com a cultura deles, porque, então, eu acho que, sabe, as pessoas às vezes começam a ir morar fora, mas eu não sei o que, então eu acho que você tem que procurar um país que você se encaixe, porque eu moro num país muçulmano e eu tenho que entender também um pouco da cultura e respeitar. Sabe? Então, acho que no início eu fui... eu lembro das minhas roupas mais sobras. E a Turquia, né? Istambul foi mudando. Tanto que hoje você vê meninas com... Olha, com shorts minúsculos. Você vê gente... Eu sou toda tatuada. Você vê pessoas tatuadas com piercing e tal. Mas isso foi um processo. Sabe? Você vê um processo. E o que ajudou isso? As redes sociais, com certeza. Sim. Né? Na minha época não tinha. Né? O Instagram é novo, então imagina. Tudo isso é muito novo. Então eu acho que muda muito você ter hoje as redes sociais, assim, sabe? Então, mas com certeza, cada lugar que eu morei, você pega alguma coisa. Com certeza você pega alguma coisa. Eu vejo que isso, por exemplo, o fato de eu morar muitos anos fora, porque eu saí do Brasil, nós saímos em 2003, então faz muitos anos que eu não moro, né? Nós não moramos no Brasil. Isso refletiu na marca, na Cadore. Isso refletiu... Por que eu quis a Mona Lisa? Entendeu? E refletiu nas minhas roupas. E eu tive as clientes me falaram isso também, né, da Cadore, porque eu tenho um olhar, não é que eu tenho um olhar europeu, mas eu vivo, a gente fica muitos anos fora, a gente não fica mais, não é que a gente perde um pouco a brasileiridade, mas assim, você entende que a gente vê diferente, né? Eu acho que a gente perde um pouco, eu não sei, as mulheres brasileiras têm muito isso, né? Daquela sensualidade, né? E a gente perde isso, até porque nós vivemos quanto tempo no frio? Sim. Né? Pra mim, eu acho que o que mudou muito foi uma questão de praticidade no se vestir, porque o jeito como os canadenses se vestem é muito diferente do jeito como os europeus se vestem pro frio. E também é muito diferente do jeito que o pessoal de Nova York se veste, que tá, tipo, aqui a 8 horas de distância de carro, sabe? Eu sempre brinco que eu vejo nas redes sociais os influencers se vestindo com roupas, assim, maravilhosas de inverno. Só que algumas daqueles looks não funcionam muito pro inverno canadense, sabe? Porque é muito frio, tu tem que estar usando um casaco pesado, estilo do North Face, ou da Columbia, ou da Canada Goose, que é uma marca mais cara. Um casaco de lã batida, que é maravilhoso, nem sempre vai suportar o frio do canadense, sabe? Então, eu acho que uma coisa que eu adquiri aqui no Canadá foi essa questão da praticidade no se vestir, e sempre escolher coisas que sejam, tipo assim, realmente feitas, apropriadas pro inverno de neve, que infelizmente não são tão maravilhosas quanto essas peças bonitas, assim, de casacos de lã batida, cachecol. Eu não uso, acredita que eu não uso mais cachecol aqui, porque parece que, assim, já tem aquele casaco super volumoso, parece que, assim, não funciona colocar mais algum cachecol ou alguma coisa. E então eu acho que por enquanto, nessa fase Canadá, não sei se eu vou morar em outro país daqui a algum tempo, eu tô tentando ser mais prática no meu modo de vestir. E até mesmo no verão, assim, aqui o pessoal faz muita trilha. Então, quando eu vou sair pra passear pra algum lugar, eu sempre tenho que estar preparada pra, se a gente no meio do caminho decidir, vamos entrar aqui nessa trilha e fazer... Então, eu sempre tenho que estar um pouco preparada pra fazer tudo, assim, sabe? Tanto passear, quanto fazer trilha, quanto ir pra uma praia. Então, eu acho que isso que eu mudei um pouco. Então, na Suíça, por exemplo, é um país que eles esquiam muito, eles fazem muito esportes, né, do inverno, assim. Então, você vê as crianças indo pra escola, uma roupa de esquiar é uma roupa normal pra eles, assim. Eles usam, né, uma jaqueta, calça pra ir pra escola. As pessoas compram aquelas roupas
pra usar. Por quê? Porque por ser térmica, né? Então, tipo, é normal pra eles. Uma coisa que pra gente, você vai comprar, nossa, vai usar essa roupa só se você for esquiar, ou você vai alugar, ou você vai emprestar. E pra eles é super normal. Então, eles fazem muito hiking. Então, eu acho que de acordo com o país, e se você começa, eu acho que se faz parte também do teu lifestyle, né? Se aquilo combina com você, você vai, eu acho que quando você vê, você já tá meio que, né, inserida no ambiente, você já tá igual, né? Meio por osmose o negócio. Exatamente, mas eu acredito que também reflete muito na gente por morar e ter esses invernos extensos, porque aqui na Turquia também são 8 meses de inverno, né, de frio. Então eu acho que a gente fica mais fechada, assim, mais, né, não tão com as roupas tão sensuais quanto o Brasil, né? As mulheres gostam de roupas mais sensuais. E eu pergunto isso também, eu sei que já faz tempo que você morou no Japão, mas o Japão é um lugar muito icônico, assim, né, pra moda. Nossa, também. Tenho curiosidade pra saber se naquele período mudou um pouco o teu estilo ou não. Olha, não mudou eu acho que naquela época eu tinha um bebê pequeno, né? Então o que eu menos pensei, confesso, foi em moda. Sim. Porque assim, um bebê pequeno, sozinha, era aquele assim, você veste o que dá, sai como que dá, porque olha, prioridade ali era a criança sobreviver no primeiro ano, né? Então era uma loucura. Mas eu lembro que em Tóquio, nossa, é aquilo lá que a gente vê, claro, quase 20 anos atrás, né? Mas é aquilo mesmo que você olha hoje em dia nas redes sociais, né? Mas antigamente que as pessoas noticiavam do Japão, né? Sobre a moda começa lá mesmo. Sabe, uma coisa que me chamava muito a atenção, que as japonesas com aqueles sapatos maiores que o pé, aqueles saltos, aquelas coisas, isso me chamou muito a atenção, as saias plissadas da escola, que elas saem da escola, elas dobravam na cintura, muito, 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 muito para ser curtinha. A saia não é curta, como a gente vê, não é curta, a saia é longa até o joelho e elas dobram. Olha, entendeu? Só. Então, elas dobram, entendeu? Então isso me chamava muita atenção delas. Então tudo isso que a gente vê e fala, né, que escuta do Japão, imagina isso 20 anos atrás. Então eles são muito antenados mesmo, né? Nossa, hoje em dia mais é um choque muito maior, porque agora, como tu falou, a gente tem as redes sociais, então a gente já meio que sabe um pouco o que esperar quando viajar pra lá, né? E hoje antigamente era mais por revista, como você falou. Exatamente. Né? Hoje em dia a gente tá acostumado com o olhar. Né? Então a gente é uma coisa que a gente já prevê. Vai pra lá, já prevê. Antes, imagina, pra mim aquilo tudo é um choque, né? Era muito assim, era um choque pra mim ver as lojas daqueles tamanhos, aquelas mega, né? Pra mim era um choque aquilo, pra mim era tudo muito assim surreal. Falava assim que era um mundo à parte, assim. Eu lembro meu marido contava que ele viajou o Japão inteiro, né? Pra jogar, e ele falava cada coisa assim, sabe? Era surreal. O Japão, assim, é um país que eu tenho muita vontade de voltar com meu filho. Meu filho estuda animação, né? Na Irlanda, ele faz a animação 2D e 3D. Isso é muito forte aqui no Canadá também, animação. Ele tem vontade de morar no Canadá. Que legal. Mas ele quer ir para os estúdios, né? Os melhores estúdios de animação na Ásia, né? Então ele tem vontade de conhecer. Que incrível. De rever, né? Onde ele passou o início aí da vida, E na moda da Turquia, o que mais te chama atenção, assim? Olha, eles têm alguns designers, né, que é o Hakan Yildirim, que ele é muito bom, muito bom. Ele tem ele faz uma moda conceitual, sabe? Bem assim, os vestidos, ele é muito bom. Ele, pra mim, é o que mais se destaca hoje na moda internacional, o Hakan Yildirim. Mas a Turquia... ele não tem, assim, nada que seja forte deles, assim, sabe?
Porque aqui é um polo de produção, né? Você sabe que todo mundo produz aqui. Sim. Então eu não sei se é por isso que não tem muitos estilistas turcos se destacando, né? Entendi. Mas o Hakan é um que eu acompanho, que eu gosto muito do trabalho deles. E tem as meninas, né? A Raíssa e a Vanessa, né? Não sei se você já viu a marca delas, que é uma marca que é bem extravagante, é o oposto do Hakan. O Hakan, ele é minimalista, mas tem umas peças, assim, que de alta costura mesmo, assim, então vale a pena você ver, dar uma olhada no trabalho dele. O trabalho dele é maravilhoso. E também agora que tá se destacando, são uma marca, agora quer ver que eu tô ficando meio esquecida, mas é de duas irmãs, que elas, se não me engano, é de leque, a marca. Eu vou marcar, eu vou te passar depois, para você até falar. Mas elas estão se destacando muito. Elas abriram uma loja agora em Nova York. Não sei se você vai lembrar. Lembra a marca Maria Bonita Extra? Lembra da Maria Bonita no Brasil? Tem eu tenho um blazer aqui que a minha tia me deu uma vez. Então, eu também tenho peça. Elas têm esse conceito, essa linha, assim, sabe? Essa silhueta. Então, elas estão crescendo muito, assim. Legal. Muito na Europa. E agora elas foram para Nova York. Como é que é o nome de novo? De leque. Nossa, agora eu vou fugindo o meu Eu nome, coloco assim. na descrição ali, então. Não, coloca eu vou te passar corretamente, porque vale a pena você ver. Vários famosos já de Hollywood usaram roupa delas. Então, eu acho que elas têm, assim, um diferencial também que diferente das outras turcas, que eu acho que turco é muito espalhafatoso, assim, também, sabe? Então... Conta pra gente um pouquinho como que é, assim, como que a turca se veste, quais são... Como a gente tava falando da brasileira, que é mais sensual, como que você definiria o estilo turco, ou talvez os estilos turcos que mais te chamam a atenção? Turcos, eu acho que depende muito qual cidade que você vai. Istambul é uma cosmopolita, né? Então, assim, é uma cidade que você vai encontrar de todos os estilos e comportamentos, assim. Então, você vê hoje em dia as meninas da modinha, né? Que curtem muito, né? Principalmente hoje na era do TikTok. Então, esse tipo de menina. Tem muitas. Mas as mulheres, assim, você já vê que as que usam o lenço, né? Você já vê elas mais coordenando o lenço com a roupa. Eu acho muito legal isso também. Elas são muito vaidosas. Extremamente vaidosas. E daí também tem muitos estrangeiros em Istambul, né? Então, por exemplo, eu participei de uma feira agora de sustentabilidade, né, moda circular, e foi incrível, porque eu conheci um lado em Istambul e um lado dos turcos que eu não conhecia, porque a moda sustentável, comprar em brechó, é algo que os turcos estão aprendendo agora. Sabe? E isso é muito popular na Europa já, em geral, né? Nossa, é muito popular. É engraçado, né? Que eles ainda não estejam habituados a esse tipo de... Então, né? e tudo é um processo. Porque o que acontece? Eles começaram a ligar para uma alimentação mais limpa, mais orgânica, sabe? Agora, faz pouquíssimo tempo que o orgânico chegou na Turquia. Então, você vê como que tudo tá ligado? Então, eles começam a cuidar, olhar para esse lado da alimentação, de praticar exercício. Hoje em dia, as academias estão crescendo cada vez mais. Você vê as mulheres na academia antigamente, você não via, você via pouquíssimas mulheres com um corpo malhado, com um corpo definido. Sabe essa coisa que tem no Brasil, que é até over? Aqui, nossa. Então, agora você vê você vê no mercado... prateleiras, né, de produtos, produtos fitness, produtos, por exemplo, manteiga ghee. Manteiga ghee chegou há pouquíssimo tempo aqui na Turquia. Então, você vê como tem tudo a ver, né? O comportamento, daí a pessoa começa a procurar isso e também já olha, né? Já tem outro olhar para sustentabilidade, para moda circular. Então, nessa feira, foi muito interessante para mim, porque eu
via os turcos, tinha muito turco, claro, muito turco estrangeiro, turco assim, turco alemão, turco inglês, turco francês, mas foi muito interessante porque eles procurando essas roupas, pelo menos indo conhecer. Então eu acredito que daqui a alguns anos eu acho que vai estar muito diferente, sabe? Isso é um reflexo também da economia, né? Você comentou isso ali sobre que eles estão começando a ser mais conscientes em relação a comprar em brechó. Então, eu lembro que na nossa conversa pelo Instagram, que a gente começou a conversar, você começou a comentar sobre a economia que não estava no seu melhor momento, na Turquia. E isso refletiu nas vitrines, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. A Turquia tá vivendo o pior momento economicamente, né? Devido à moeda, a lira turca, ela tá muito desvalorizada. E aí, para você ter uma ideia, hoje em dia o euro quase bateu 20, né? Então um euro é quase 20 liras. Nossa. Então, para você ter uma ideia. E isso está refletindo em tudo. Quanto que era uma lira turca há 4 anos atrás, digamos assim? Nossa, eu cheguei aqui, era um euro, era 4, 3. Imagina, quando eu cheguei aqui, 1 euro, imagina, era isso. Então, 4 anos atrás, batia assim, 4, 5, 6. Nossa, quando batia 6 era assim, uma loucura. Assim, eu não lembro disso. Imagina você ter hoje em dia batendo na casa dos 20, quebra o país. As pessoas vão começar a passar fome aqui. Porque o salário mínimo é 2.000, acho que não dá nem 2.000 liras. E tá tudo caro, né? O mercado, você vê assim as pessoas, sabe? E daí eu começo a observar assim, faltando coisas no mercado. Marcas, eu já começo a ter esse olhar assim, sabe? Começa a faltar coisas nas prateleiras, acho que estranho, sabe? E as pessoas, e as coisas fechando, né? Marcas tradicionais, né, fechando, lojas fechando. Eu te contei, né, que a Harvey Nichols, que é a loja, a inglesa, fechou, né, agora ficou mudou de nome, mas tá abandonada a loja. Então, eu não sei. A economia aqui tá bem complicada. Sim, Que complicado. É triste, né? É triste ouvir isso. E com a pandemia, vários países, né, desaceleraram aí um pouco a economia e desvalorizaram a moeda, mas eu achei interessante a comparação que você fez ali com moda. A gente tava falando também das vitrines Sim. Que não, você comentou, acho que você comentou que parece que não tinha nada de muito novo e não tinha de nada muito extravagante pro Natal, até porque a religião deles não eles não são cristãos, né? Não, eles comemoram agora, na última semana, eu falei com você, né, acho que tem 3, 4 semanas, mais ou menos, né? Mas na última semana eles começaram a colocar os enfeites de Natal. Mas não é para o Natal, é para o Ano Novo. Sim. Que é o Mutlu Yıllar, que é Feliz Ano Novo em turco. Então é para o Ano Novo, não é para o Natal. Então, mas tem Natal. Não, isso não é para o Natal, né? Então, as vitrines não tem nada agora. Nada, tá normal, não tem nada assim. Algumas, tipo assim, as grifes sim, a Dolce & Gabbana faz aquela vitrine deles, tradicional, né? Que eles acompanham, né? Como todas as outras lojas no mundo, né? O briefing que eles têm. Mas as marcas grandes, as outras lojas, não fazem. Daí, quando chegar próximo ao Ano Novo, eles começam a movimentar, fazer algumas coisas. Entendeu? Mas não é para o Natal. Daí começa todo o sale, né? Daí começa o indirim, né? O indirim, que é o sale deles. E aí eles liquidam tudo. Tudo, assim. Interessante. Bom, vamos pular agora pra parte em que você era dona de uma loja da Mona Lisa, lá em São Paulo, no Brasil. Quando a Pri falou da Mona Lisa, eu falei, cara, que legal, porque como uma estilista, né, como eu falei, como estilista de moda infantil, eu sei
qual que é o tamanho da marca. Eu já participei de algumas feiras, de uma feira italiana. Já visitei uma feira italiana chamada Pitti Bimbo. E essa feira tem vários desfiles lá dentro, mas o desfile da Mona Lisa sempre era fora. Então, era bem concorrido, tinha que ter convite para entrar, não era só ficar lá esperando e entrar, como os outros desfiles, né? É uma marca bem, bem especial. E queria saber de ti, assim, como é que você comentou, né, que por morar na Europa, você teve essa influência de estilo. Como que você escolheu a Mona Lisa? Na verdade, eu tive 2 lojas da Mona Lisa. Duas? Uma em Curitiba. E a minha de Curitiba foi a maior loja da Mona Lisa do mundo. Não acredito. Em tamanho, sim. E eu tive a em Curitiba e a outra na Melo Alves em São Paulo. Uhum. Como que eu escolhi a Mona Lisa? Como eu sempre trabalhei com varejo, né? Então tive muitas amigas do varejo. E uma das minhas amigas estava me visitando, né? Aqui na Turquia. E ela, na época, ela era supervisora da Zara Kids, né? Na parte de criança. E, nossa, eu já tinha minha filha Valentina. E eu me apaixonei pela Mona Lisa, mas não só pelas roupas. Eu comprava muito Mona Lisa pra minha filha, né? Eu era cliente da Mona Lisa aqui, mas não tinha loja da Mona Lisa na Turquia. Era uma multimarcas que vendia Mona Lisa. E eu gostava porque era uma roupa que pra mim tinha informação de moda para as crianças, que eles seguem, e tinha qualidade, né? Era uma roupa que tem qualidade. E aí, essa minha amiga tava me visitando e ela sempre trabalhando anos e anos no varejo, e nessa época ela trabalha na Zara, e daí ela falou assim, a gente falando sobre roupas, né? E ela perguntou, não vai fazer nada, não vai trabalhar mais? E eu, não, meus filhos estão pequenos, enfim. E ela começou a olhar, né, as roupas das crianças, eu lembro, e paramos na Mona Lisa. E ela se encantou. E ela começou, por que você, né, você tem que ir atrás dessa marca? O que é essa marca? Porque não vi nada parecido. E isso começou a ficar na minha cabeça. E eu falei, será? Mas eu morando fora, né, tal. Eu falei, será? E nisso meu marido me incentivou muito, muito, né? E ele foi atrás e ele fez o contato. Olha só. E o negócio se desenrolou. Aham. E quando eu vi, eu já tava assim, gente, com aquele projeto da Mona Lisa para abrir a Mona Lisa em Curitiba. Só que você viu como que é a Mona Lisa, né? É enorme, eles são mais de 50 anos, né? É uma marca que tem com propriedade, né? É uma marca de propriedade. E aí eu fui fazer eu morando fora, ia pro Brasil muito, né? E daí comecei a fazer o projeto. Quem manda o projeto são eles. Então o projeto tem que ser todo feito, né? Digamos assim. Só que eu não era franquia. Entendeu? Não, eu não fui franqueada deles. Entendeu? Então depois de mim começaram a ter franquias da Mona Lisa. Mas eu não fui franqueada. Foi um presente mesmo que aconteceu pra mim, assim, sabe? Porque daí eu comecei essa reforma nessa casa e eles vieram para escolher até a cor da tinta, porque eles são específicos em tudo. E assim surgiu a primeira Mona Lisa em Curitiba. Eu fui para Arezzo, né, para Arezzo, fui conhecer o seu Piero, né? Para mim foi muito importante, assim, e foi muito legal, porque eu vi todo o processo deles. Nossa, fui até a casa dele na Toscana, para ver como que é o trabalho da Mona Lisa. É incrível. Ela é produzida na Itália ou não? Ela é produzida, sim. Na minha época, eles produziam na Itália e muitas coisas vinham da Itália para serem terminadas no Brasil, até para ser o custo mais barato, para poder ser vendável, porque sabe que é uma roupa cara. Sim. Né? Sim, uma grife. Mas é uma grife, sim. E elas eram terminadas em Minas Gerais. Que interessante. Então, não fazia ideia disso. Isso, é uma família, né, mãe e filha, são maravilhosas, que já tinham todo um know-how de trabalhar com grife infantil, já tinham trabalhado com tirol todas, e elas que tinham, né, foram, tipo, escolhidas a dedos pelo pessoal, né, da Mona Lisa,
Então, elas que terminavam essas roupas quando tinham peças que precisavam ser, que eu acho não, né? Quando eram mais algodão, essas coisas. Mas muitas peças vinham prontas da Itália, que eram os casacos, né? Que eles trabalhavam com tweed. Uma peça da Mona Lisa tinha tudo, né? Tweed, renda. Sim. Então foi quando eu também fui para Pitty Bimbo, né? Para as feiras. E conheci todos eles, né? Na época, a estilista não era a Bárbara. Hoje em dia, se não me engano, é a mulher do seu Piero, né? Que é estilista da marca. E daí também o CEO na época, o Christian, veio para a inauguração da Mona Lisa. Então foi muito legal, assim, sabe? Foi fantástico. Teve uma repercussão enorme no Brasil, né? A Sofia, filha da Cláudia Raia, desfilou pra gente. Que legal. Incrível. Foi muito legal. E 2 anos e meio eu fiquei com as lojas e depois eu vendi, porque ficou muito pesado, né? Pra mim, ficar viajando muito. Eu ficava 3 em 3 meses indo pro Brasil. 3 em 3 meses eu tinha que estar indo. E essa minha logística é complicada, né? Na época ainda meu marido trabalhava, né? E estava morando já em outra cidade. Eu ficava em Istambul, ele em outra cidade, mais as lojas. Então, como eu falei, era um ciclo que eu tinha que fechar. Mas foi uma experiência maravilhosa. Trabalhar com varejo infantil, assim, foi uma coisa que me trouxe muito know-how. E teve muitos perrengues também, muitos, né? Porque você trabalhar com uma moda de luxo infantil é mais difícil do que você trabalhar com moda um luxo adulto. Com certeza. Porque você tem que vender pro pai, pra mãe, pra avó, você tem que você tem que vender esse luxo que é pra criança. Então, por um tempo, né? Por um tempo. Se você compra uma bolsa da Chanel pra você vai usar essa bolsa por 20, 30, 50 então, você anos, tem né? Que, e pra exatamente. Criança não, é por um período determinado. Então, as minhas vendedoras eram fantásticas. Elas fizeram, né? Nós damos aulas de tecido para entender o valor daquela peça da Mona Lisa. Porque eram peças, né, que tinham muita informação para passar para cliente, né? Então, e por que a roupa custava aquele valor? A mãe tinha que entender por que ela estava pagando, né, aquele vestido. Por que aquela peça custava caro, né? Qual era, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Quando você vende qualquer tipo de roupa, né? Mas enfim, mas o luxo, né? Você te faz isso, né? Então as pessoas, e a minha loja era loja de rua, então as pessoas, elas não estavam passeando no shopping, elas saíam de casa para ir na minha loja. Então era tudo assim, né? Era um trabalho, as clientes amavam, a loja era muito especial, muito especial. Foi um período que fui muito feliz, assim, com a Mona Lisa. E como é que foi essa pesquisa, assim? Você comentou que o seu marido tomou a iniciativa de fazer o contato, né? Nunca nenhum brasileiro tinha entrado em contato com a Mona Lisa para ter uma loja lá. Foi o primeiro brasileiro a fazer esse contato. Tinha algum concorrente? Porque eu sei que às vezes com franquia, o seu caso não era franquia, né? Com franquia, Sim. às vezes tem concorrente, né? E aí a marca acaba escolhendo qual dos aplicantes, digamos assim, vai ficar com aquela loja. No caso, a gente fez o contato, daí eles nos passaram informação dessas pessoas em Belo Horizonte, né, que já trabalhavam, e elas também intermediaram tudo, também nos ajudaram a fazer, né, esse meio de campo, digamos assim, com o pessoal da Itália. Mas já tinha tido uma Mona Lisa em São Paulo, foi até a mesma loja, quando eu abri, era uma Mona Lisa. E teve alguns problemas, né, que eu acho que pessoais, e fechou. Então, depois, quando começaram, eles se tornaram franquias, muitas das coisas que eu implantei na loja, foi muito legal, eles serviram para as franquias. Porque quando eu fiz a Mona Lisa, né, a gente fez a Mona Lisa, a Itália, nisso eles não me deram muito suporte. Eles exigiam, a casa, o rosa danoninho, por exemplo, o piso preto e branco, os móveis, não sei o que, manda o projeto, vai ser, mais a questão assim, que eu precisava, por exemplo,
eles querem essa caixa para entregar não sei o quê, eles querem isso. Sabe, onde que eu vou? Eu fiquei muito assim. Então, foram vários desafios que a gente e a minha equipe, a gente teve que resolver sozinhos. Então, atrás de fornecedor de capas de vestido. Então, coisas assim que, por exemplo, um franqueado, ele tem que ter a franquia, né? A Mona Lisa tem que passar tudo isso para um franqueado. E eu não era franqueada. Então, eu não era franqueada. Então, eu não sei, por eu não ser também, eu fiquei muito a ver navios, assim, nisso. Mas eu tinha uma equipe muito boa e a gente conseguiu tudo. Quando vieram os franqueados, então eles já tinham, porque eu passei. A estrutura. Então, a estrutura. Então, olha, eu posso te falar, assim, que quem montou uma estrutura de loja fui eu. Caramba, que incrível. E você devia ter se tornado uma consultora, então, de Mona Lisa no Brasil, né? Que você já tinha a cartilha toda. Não, tipo, tanto que eles falaram se eu queria, sabe, ficar com a Mona Lisa, mas era pra mim, com esse tipo de ter cuidar da Mona Lisa Brasil, mas pra mim era muito trabalho, né? Era muito trabalho. Por conta de morar fora, meus filhos eram pequenos na época. Sim. Né? Minha filha era pequena, meu filho já, na época, isso tem 10 anos pra mais. Então, tipo, meu filho tinha, hoje em dia, 10 anos, minha filha era pequenininha. Então, eu não dava pra mim, mas era uma coisa que, no início, deu muito trabalho. E a gente fazia muitas ações em Curitiba, assim, em São Paulo também. Nós desfilamos, né? Teve um evento no JK, nós participamos. Até a Grazi participou, a Grazi Massafera com a gente. Nós fizemos muitas coisas, assim, sabe? Muitas coisas bacanas. Então, assim, deu, assim, infelizmente, né, depois que eu vendi a loja, a nova proprietária, acho que ficou mais um ano e fechou a loja. Eles me ligaram, né, achei muito bacana, muito respeitoso da parte da Mona Lisa. Eles me ligaram para avisar que a loja ia ser fechada. Olha só. Então, achei muito legal, assim. E, bom, hoje... você comentou ali que foi um desafio, né, de conciliar essa vida e morando fora do Brasil e tendo um negócio no Brasil. Mas hoje a marca que você trabalha, que você é diretora Brasil. Criativa, também é vendida no Brasil e produzida no Brasil, né? A Cadore, né? Então, a Cadore... Conta pra gente como é que surgiu a ideia da Cadore. Então... A Cadore foi depois de um período que eu fiquei só estudando, né, e me especializando e fazendo bastante consultorias e para pessoas, e enfim, surgiu a ideia de eu fazer um produto que fosse meu, algo meu, assim. Só que eu sou uma pessoa que eu sou exigente. E aí eu pensei, aqui na Turquia, eu queria fazer aqui, na verdade. Entendi. A ideia surgiu, eu quero fazer aqui. Mas eu sempre pensei assim, eu quero fazer algo, mas que não seja só um produto que eu queria que tivesse trabalhar com inclusão social, né? E aqui a gente tem os refugiados, eu queria fazer algo mais, assim, sempre foi isso, né? Que eu tenho isso comigo. E aí tudo começou assim. Eu tenho uma amiga que trabalhou muito, ela fazia expansão de qualidade nas roupas daquela marca Desigual. Sim. Aqui, né, ela fez por muitos anos e conhecia uma outra turca, na verdade ela não era turca, era sérvia e tal, que ela trabalha para marcas da Noruega, umas marcas de Copenhague. Então ela pega essas estilistas, né, trazem toda já o material, toda a coleção e ela desenvolve aqui na Turquia. E eu marquei uma reunião, essa minha amiga, né, me apresentou ela, eu marquei uma reunião, fui com meu marido e tal, e levei, eu queria fazer assim, de repente, uma peça, vou levar uma jaqueta, eu quero conversar com ela, quero passar minha ideia, não sei o quê, começar com uma peça e tal. E nós sentamos e ela começou a escutar a minha conversa, não sei o quê, e no final ela falou assim, não, você não pode só fazer uma peça, tem que fazer uma coleção cápsula, não sei o quê, e começou a falar, não sei o quê, falar, não sei o quê. Eu falei, será?
E aí eu falei, meu Deus, mas eu não tenho know-how nenhum, assim, de costura, enfim, né? Tipo assim, eu queria... Daí eu sei que eu poderia... ela desenvolver a coleção pra mim, mas eu sou uma pessoa que eu preciso entender das coisas. Uhum. Eu Porque a preciso sua vida, entender. a sua carreira toda na moda foi no varejo, né, até então. A minha Você carreira começou já com lá super cedo, trabalhando em loja, né? exatamente, em loja, no varejo, e sempre assim, eu sempre fiz styling ou consultoria, eu sempre fui nessa parte de produção, sempre assim, né? De produto finalizado, e aí você... Produto finalizado, o meu negócio é produto finalizado, né? Então, eu falei, meu Deus, né? É muito novo pra mim. Eu falei, nossa, não sei, não vou dar conta, né? Coleção, essas coisas, enfim. E aí eu comecei a pensar muito nisso, né? Só que daí quando eu caiu no quê? A Turquia produz, só que a Turquia produz em muita quantidade, né? Era assim, nossa, surreal, né? Não tinha como começar pequeno. Tu lembra quanto que era o pedido mínimo que eles falavam que tinha que ser? Olha, eu lembro assim, questão de, no mínimo, tipo, 500 unidades. Era uma coisa assim, tipo... Que ainda é baixo, né? Eu acho que, assim... Não, que ainda é assim, mas isso que é o dela, né? O que ela me passou, que ela conseguia a menor, tipo, no caso, a menor produção dela, né? Que era, assim, uma exceção. Sim, que pra mim era muito já, sabe? Tipo assim, Com vou fazer de cada peça, assim, de cada etiqueta, né? Eu falei assim, gente... a marca que eu trabalho é, assim, no mínimo do mínimo 1.000 peças por produto. Por produto. Então, imagina, no mínimo, eu fiquei muito assustada com aquilo, sabe? Eu falei, gente, não dá. Mas como eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei assim, não sei, vou conversar com alguém lá no Brasil. E eu conheço muita gente, né, no meio da moda, mais quem trabalha no varejo e trabalha com isso vai conhecendo gente, né? Aí eu falei, nossa, liguei pra uma amiga minha, tava conversando com ela, falei um pouco da minha ideia, né? E daí ela falou, não. Falei assim, sabe, eu acho que eu preciso de uma estilista, eu acho que eu vou começar a trabalhar, fazer essa marca no Brasil, não sei o quê. Preciso de alguém pra me ajudar. Porque assim, eu tenho muita ideia, minhas ideias estão todas aqui, mas know-how eu não tenho, eu posso aprender, né? E eu sou muito franca, que eu acho que as pessoas são assim, a gente não é autossuficiente, a gente precisa dos outros, né? Então vamos unir forças e tal. Daí ela falou, nossa, Pri, o que você tá falando? Vou ligar, minha mãe. Eu falei, meu Deus, mas como? Daí ela falou assim, minha mãe, você esqueceu que minha mãe foi estilista da Cavaleira? Daí eu falei, meu Deus, é verdade. Então, essa minha amiga, né, falou assim da mãe dela, que é a Elisa Lobo. E a Elisa Lobo, ela é uma artista plástica, que foi estilista da Cavaleira muitos anos atrás. E hoje ela é uma senhora. E eu falei assim, meu Deus, a Elisa. E eu contei pra ela todas as minhas ideias que eu queria numa roupa, todas, né? Só que eu falei assim, Elisa, só que eu não queria fazer uma roupa por fazer, né? Porque assim, eu queria fazer roupas atemporais, claro, né? Mas que tivesse algo, uma inovação, eu queria trazer uma novidade, eu queria trazer uma informação de moda, eu queria algo e que eu pudesse envolver alguma coisa, um projeto junto. E a Elisa, como artista plástica, ela tem um projeto que se chama 1+1. Esse projeto é onde ela ensina mulheres que trabalham, né, na lavoura de café. E são mulheres ex-catadoras de lixo. Ela ensinou essas mulheres a fazerem telas, bordarem telas na máquina de costura Singer. Nossa, então ela já ganhou o prêmio da Singer. Essas telas são assim, depois também entra, é o projeto 1+1, o nome dela é Elisa Lobo. Vou procurar. E essas mulheres, assim, hoje são artistas, elas fazem telas, tipo, elas recriam, né, essas telas de artistas, tipo Klimt, Picasso, e fazem essas telas gigantes, né, e na máquina de costura Singer. Então, assim, eu falei assim, gente, Singer, máquina de costura, né? Eu falei, Elisa, vamos unir forças. Porque, pra mim, isso tem significado. Eu falei, eu quero que as minhas roupas contem histórias, eu quero, né, vamos unir força, você vai me ajudar. E aí, tudo começou a Kadori assim. 2 pontos que eu acho legal falar disso que você tá falando agora sobre o porquê que você criou a Kadori. Primeiro, tem uma pessoa que eu entrevistei aqui já no podcast que se chama Joy Alano. E ela oferece cursos para pessoas que querem começar
a ter sua própria marca de moda e passaram por esse processo que você comentou ali de que, não posso fazer uma peça, tem que fazer alguma coleção, mas também não quero criar qualquer coisa, quero criar alguma coisa que tenha significado. E uma coisa que a Joy fala muito é isso de respeitar a moda e realmente criar algum produto de qualidade, não só criar por criar. Né? Então ela fala muito disso, de ter esse respeito, de se você não sabe, de pedir ajuda para alguém, como que você fez, né? Conversar, pedir ajuda, ter uma equipe, ou se você realmente quer fazer por si próprio, de buscar conhecimento, para não criar só mais alguma coisa que vai parar numa monte de roupa que vai ser doado, né? E não vai ser utilizado porque já não serviu, foi feito algum material sem qualidade, então eu acho muito legal. Sim, até porque eu sempre falei isso e falo e repito. Nós não precisamos mais de roupa. Sim. Você entendeu? Então ninguém precisa mais. Então se eu sempre pensar assim, eu vou fazer uma marca. Trabalhar com moda é muito difícil. Você sabe, é muito difícil, né? Você se manter nisso. E o mais difícil ainda é o trabalho do estilista. O trabalho da pessoa que tem uma marca, a gente sobreviver, coleção após coleção, é você, sabe, se manter, é caro. Eu tive o problema que eu te contei, que depois também vou falar do Brasil, né, porque eu tenho saída definitiva do Brasil, então o Brasil é complicado você fazer moda no Brasil. Então o que eu acho assim, você criar por criar, pra quê? Sabe, eu falei assim, eu não vou criar uma peça... Qualquer peça que a pessoa pode comprar lá na Zara. Nada contra comprar na Zara, eu também compro. Mas assim, eu não vou, assim, deixar minha família me estressar, ficar horas sem dormir, porque eu fiquei pra fazer uma coisa que já tenha. Não tem como competir também, né? Uma coisa que não tem como competir. Você não tem como competir. E assim, é outra coisa que as pessoas dizem. É difícil, não coloque na tua cabeça que você vai competir, lá. Esqueça. Faça o teu trabalho bem feito, olhe pro teu trabalho, sabe? E é isso. Então a Cadore, quando começou, eu falei assim, nossa, é isso, eu vou unir, né? E eu e a Elisa, nós começamos, e a Elisa, por mais que ela é uma senhora, a cabeça dela não para, ela é uma artista, né? Ela é uma artista, e minha cabeça daí também, e eu comecei a aprender tudo que eu não sabia sobre costura, sobre produção, modelagem, tudo que você possa, e eu vou estudar. Porque eu precisava estudar, então eu fui estudar, eu fui saber termos de costura, sabe? Eu fui entender, sabe? E tecido sempre foi minha paixão, já entendia bastante de tecido, então eu sabia o que eu queria. Mas aí, quando nós começamos a desenvolver a coleção, a gente descobriu tecidos tecnológicos. Então a gente quis, né? Eu falei, nossa, descobrimos todo esse universo de tecidos, né? Novos. Eu falei, vamos trazer esses tecidos, né? Para essas peças atemporais que a gente quer fazer, que eu quero fazer. E eu acho que vai inovar, porque eu acho que não tem que ser só bonito, tem que ser inovador. Eu acho que isso que é o legal, né? Você trazer o belo, não tem que ser só bonito para você, tem que ter, né? E assim começou a Cadore. Só que como eu te falei, né, no meio do processo, no início da Cadore, a minha mãe descobriu um câncer, né? E aí foi tudo assim, né? E eu pedi, demorou muito a Cadore, porque eu tava nesse processo do tratamento da minha mãe. A minha mãe veio pra se tratar aqui na Turquia. Então, tudo era mais lento pra mim, né? Porque era tudo online, Mari. Então, era assim, uma coisa assim, eu ficava vendo com a Elisa, sei quantos botões, zíperes, tipo, tecido. Era tudo, pra mim, era tudo muito online. Eu ia pro Brasil, continuava online. Daí também, uma vida de hospital, né? Mas, assim, as coisas começaram a acontecer. E quando foi pra parte dos bordados, foram maravilhosos. Tem peças minhas que demoraram 4 a 5 dias, cada uma para ser bordada, porque é tudo manual, né? Manualmente, tudo manualmente. Meus jeans são todos, né, bordados manualmente. As pessoas acham que aquilo, né, é feito a máquina. Não, é bordado manualmente. Eu tenho uma saia, né, que foi feita, tem mais de 1000 pétalas. Nossa. Cortada de um tecido, né? Meus tecidos eu comprei na malha
a Santa Constância, né, que elas têm uma malharia muito boa, então eles têm uns tecidos tecnológicos, que é um tecido que se chama Vitra, que ele parece um tecido de paraquedas, de corta-vento, assim, sabe? Então foram cortadas mais de 1.000 pétalas e daí foram aplicadas num tule italiano. Então essa saia, elas faziam a roda da saia, sabe? Quando corta no viés, até aí corta a saia e daí elas ficavam, as bordadeiras. E essa saia ficou fantástica, tem lá no Instagram para ver. E daí também, depois a gente fez workshop de bordado, foi anunciado no rádio, lá em Carmo de Cachoeira, isso, é no interior de Minas Gerais, é bem precário para chegar lá. E daí foi anunciado, elas vieram, e foi muito legal, porque tem as bordadeiras, são trabalho assim que foi passado de mãe para filha. Tem uma que faz um bordado lá, que é um bordado francês, que tem um vestido meu, que é inteiro com esse bordadinho, né? E ela falou, minha mãe passou, minha avó passou para ela, minha mãe, agora eu tô aqui. Então foi muito lindo. Falo que as roupas assim contam uma história, são roupas incrível. A Cadore foi muito especial. E daí aconteceu, né, todo o tratamento da minha mãe, teve uma pausa, eu tive que parar, ficou muito difícil para mim, né, no tempo. E daí eu continuei, minha mãe me dava muita força, né? Minha mãe sempre, ela participou de tudo, né? De todas as escolhas, ela estava sempre comigo. Mas daí, quando eu fui para o Brasil, fiz toda a parte da fotografia da Cadore, ficou lindo. Na semana, né, que foi final de março, e as fotos ficaram prontas. Minha mãe voltou para o Brasil nos últimos 6 meses de vida dela, né? Ela ficou muito mal e daí ela pediu para voltar. E daí nos últimos 6 meses também minha mãe já não falava mais, sabe? Ela já só balbuciava alguma coisa, às vezes saía, assim. Ela já ficava mais inconsciente, daí ela voltou para o Brasil. E daí em março eu fui para o Brasil para fazer essas fotos e ficaram prontas as fotos. Eu fui ver a minha mãe e minha mãe viu as fotos prontas e viu algumas peças prontas. Numa quarta-feira e na sexta-feira minha mãe faleceu. Caramba. Então, a minha mãe... Ela viu todo esse processo, né? Conseguiu finalizar esse ciclo. Ela viu, fez as fotos, daí a fotógrafa me mandou, assim... E ela conseguiu ver, assim, eu lembro, ela sorriu, ela tinha uma saia de tule, que ela amava, azul, e eu fiz essa saia de tule plissado, sabe, e ela viu essa saia modelo usando com a camisa azul, assim, eu lembro o olhar dela, assim, ela era apaixonada por azul, ela sorriu, assim, na sexta-feira minha mãe partiu. E aí, isso em março, e em maio eu inaugurei a Cadore. E foi pouco tempo depois. E foi muito difícil para mim, né? E eu acho que eu não consegui, Mari, dar a atenção que eu precisava para a marca. Sabe? O luto da minha mãe foi muito complicado para mim. E a marca precisava muito de mim. E a marca, hoje em dia, você sabe como que é a rede social. A marca hoje tem que ter rede social, você precisa aparecer, você precisa vestir a camisa de verdade, né? E eu não dei conta, né? Eu não dei conta, principalmente no primeiro ano. Quem conseguiria dar conta também, né? Então, pois é. Nossa, mas imagina passar por todo esse processo com a sua mãe e depois, né? Ela falecer bem no processo que você ia lançar. Não sei quem conseguiria dar conta. Então, eu fiz o lançamento, foram 2 desfiles em Curitiba. Eu tinha me comprometido com a minha amiga, que foi assim, minha amiga Michele Jamur, que ela abriu a loja dela para mim. Ela é uma pessoa que ela incentiva muitos estilistas, as marcas novas, ela dá espaço para marcas novas no Brasil, né? Então, eu fui para o Brasil, fiz o lançamento, foi um sucesso. Agradeço minhas clientes, assim, sabe? Me apoiaram, mas eu tava ali de corpo e anestesiada ali, sabe? Então, depois disso, eu meio que me afundei, assim. E então, eu não consegui dar o que a marca precisava. Estar presente, aparecer e tal. Então, eu acho que a marca se prejudicou muito por isso, sabe? Que é normal, porque a gente precisa estar exposta. Aí eu fiz a segunda coleção da marca. E daí veio a pandemia, né?
Caramba. Então, E como que você estava vendendo as suas peças? Você tinha alguma loja ou distribuía em marcas do Brasil? Ou era tudo online? Como que era? Então, eu vendia na loja dessa loja da minha amiga, da Mix, né? Ah, Essa tá. loja em Curitiba. E Uhum. também em Trancoso, Uhum. quando, né, no final do ano. E depois eu vendi em Portugal, em Lisboa. Também vendi Cador em Lisboa, numa galeria de arte que também abria espaço para novas marcas que tivessem essa proposta diferente, sabe? Com inclusão, com projetos. E também fiquei 6 meses na LX Factory em Lisboa, nessa galeria. Legal. Porque a Cadore também ela é uma slow fashion, né? Então ela Sim. também eu não produzo muito, então eu não tenho muita quantidade, né? Uhum. Então eu vou me Quantas peças que você produz, assim, mais ou menos, de cada modelo? Olha, eu divido a coleção, assim, eu falo que é uma linha mais, a linha que é mais casual, né? Falo que é dos jeans. Uhum. Então eu faço uma grade assim de 4 peças de cada tamanho, mais ou menos, né? Essa, né? A casual. E a linha dos bordados, como são peças que demoram muito para ser feita, no máximo tem 3 de cada, sabe? Os vestidos eu faço às vezes uma numeração de cada, que são mais exclusivos, até porque por conta da exclusividade, né, de ser um vestido bordado e também ser trabalhoso, né? Então, agora essa última coleção, eu levei sedas aqui da Turquia, de uma cidade que se chama Bursa, que é a cidade da seda. Então, eu fiz um vestido que tem 10 a 12 metros de seda pura, né? Então, fiz também uma numeração de cada, assim, sabe? Bem exclusivo. Eu trabalho mais com peças quase como um ateliê mesmo. Incrível, muito bom. Até porque o bordado é muito complicado, né? E a pessoa quer mais exclusividade. Então, dessa maneira que eu trabalho, assim. Muito legal. E aí você comentou comigo sobre aquela questão de que deu saída definitiva do Brasil. Isso. E aí isso também atrapalhou um pouco nesse processo de empreendedorismo, né? Muito. Infelizmente o Brasil tem essas leis, né, que a gente não entende muito, não compreende, na verdade, né? Que nos prejudicam. E o que aconteceu foi que, como nós temos saída definitiva no Brasil, eu e meu marido, né, por morar tantos anos fora, porque a gente não pode ficar pagando imposto em 2 lugares. Então, a minha empresa não entra na Simples. Então, a minha roupa, eu cheguei a pagar imposto de 37%. Caramba. Então, não compensa eu produzir no Brasil. Mesmo eu gerando empregos. Né? Mesmo gerando emprego, então não teve jeito. Então eu empato, não dá. É só por amor mesmo você trabalhar no Brasil. Porque então eu vi que não é rentável, sabe? Eu produzir, eu trabalhar lá morando fora. Né? E também eu pego tecido de São Paulo. Né? Eu tenho também produção em Minas Gerais. E daí eu também produzo em Curitiba. Você sabe que cada estado é um imposto diferente e cada matéria-prima também tem um imposto. Você sabe disso, né? Sim. Então é complicado isso. Então o Brasil ele atrapalha a gente, mesmo você querendo gerar emprego. E assim, mesmo eu estando fora, eu quero trabalhar no meu país, eu quero... Sim. Assim, eu quero investir no meu país, eu não posso. Caramba. Isso até acho que às vezes quem tá fora pensa também, né? Como você falou, vou incentivar a economia do meu país, porque, digamos, eu moro no Canadá, a economia aqui já é melhor, né? Então, vou trabalhar com o Brasil e incentivar a economia do meu país, gerar mais emprego lá. Só que uma coisa que eu penso muito, né, é aquilo que você falou primeiro, dessa
comunicação, né? De sempre tem que estar viajando pro Brasil pra fazer as negociações e aprovações. Outra coisa que também, agora que você me falou disso, eu também não sabia essa questão dos impostos para quem já declarou saída definitiva, não sabia como funcionava isso, nunca pesquisei. Mas o que eu acho que a primeira vista, assim, o que a gente mais pensa é essa questão de ajudar na economia e também de, talvez, porque é o país que a gente já conhece, de ser melhor a comunicação, de aprovar coisas lá, só que tem a barreira da distância, né? Eu não sei se eu expliquei muito bem isso, mas... Não, eu entendi, eu penso igual e eu penso também assim, né? Igual, eu quero fazer a Cadore, vou fazer a Cadore aqui. Uhum. E claro que aqui a mão de obra e a matéria-prima, ela é mais barata, né? Mas eu fico pensando assim, será que eu vou ter a mesma qualidade que eu tenho lá da minha equipe, né? Por exemplo, a minha piloteira, a modelista, elas são geniais. Sabe, a gerente de produção, aquela coisa. Então, eu sei, será? A gente fica pensando assim, tudo pós e contras, né? Então, Sim. assim, eu coloco assim... Aí eu falo, será que eu faço a pilotagem no Brasil e trago para ser feita aqui? Mas não é todo mundo que gosta já de pegar a peça pronta, você sabe, e, né, prefere às vezes já fazer, né, o próprio molde, enfim. Então essas coisas que faz assim, às vezes eu ainda pensar e repensar em voltar lá fazer no Brasil, mesmo que eu saia no prejuízo. Sim, sim. Entendeu? Mas eu quero muito produzir aqui na Turquia. Muito, sabe? Muito mesmo. Eu quero achar um caminho que eu consiga achar um ateliê aqui e produzir, assim, as roupas, começar do zero, né? Vou ter que começar de novo aqui e ver como que vai ser. Eu não sei se algum dia eu vou ter alguma marca minha. Eu acho que eu talvez vou continuar mais para essa parte do jornalismo, essa parte digital, né? Mas aqui no Canadá existem muitos incentivos financeiros para jovens que querem empreender em produtos especialmente que são feitos aqui. Então, esse seria um incentivo se algum dia eu quisesse fazer uma marca minha produzida aqui no Canadá, né? Mas é assim, é aquele negócio que eu não seria começar do zero, né? Eu não conheço fornecedores canadenses e se eu fosse produzir no Brasil, eu já conheço mais fornecedores brasileiros, então é um dilema, assim, né? Uns dois pontos que pesam e você decidiu fazer no Brasil, até porque você já conhece a qualidade brasileira, como você comentou, né? Mas realmente é interessante conversar com quem tá tendo essa experiência para ajudar quem pensa em morar fora do Brasil, mas ainda assim quer continuar trabalhando, quer continuar com esse pedacinho da identidade brasileira no seu currículo aí. Então, acho muito legal compartilhar a sua história com todo mundo. É bem isso. Mas é isso que me prende mais, assim, de fazer no Brasil, é isso que você falou mesmo, né? Agora é tentar achar aqui, fazer um teste para ver se a gente acha alguém e consegue ter a mesma qualidade, né? Das roupas, enfim. Muito bom. Bom, pra gente finalizar, vocês têm algum plano pro futuro que você poderia compartilhar com a gente? Olha, pro ano que vem, eu acho que, quer dizer, eu acho não, né? Eu e uma amiga minha que também, ela é co-hunting e ela faz co-hunting, né? E a gente tá com essa ideia de montar uma empresa para dar consultoria também para marcas e pessoas, porque eu acredito muito que falta isso. Eu acho que o Brasil, principalmente, é um país rico em moda, mas que pouco entendimento de moda, né? Você vê isso, assim. Então, a gente tá com essa ideia de trabalhar com isso, sabe? Para dar consultoria, assim, não é uma consultoria para marcas,
para pessoas também, com mais não assim, uma consultoria de imagem, eu acho que mais a fundo, sabe? Dar mais conhecimento. Eu acredito muito nessa compartilhar de informação, de conhecimento. Então a gente está estudando esse projeto para o ano que vem também. E, claro, vou procurar, né, ver se eu consigo achar um meio que eu possa produzir a Kadori aqui. E quero participar mais de feiras, de essas feiras sustentáveis. Eu quero estudar e estar mais inserida nessa moda circular, que eu acho que isso é o futuro. Acredito muito nisso, acredito muito nisso. Eu quero andar por aqui para a Turquia, sabe? Participar mais dessas feiras para encontrar essas pessoas interessantes que eu encontrei. Para mim foi muito novo isso. Então, isso que eu quero para 2022, assim, sabe? Conhecer pessoas novas nesse meio. Que foi muito interessante até que eu encontrei uma pessoa, uma mulher, que ela tinha uma marca, uma turca até, uma marca pequena, e ela faz uns kimonos de jeans cru, e ela também faz uma seda orgânica, e eu falei, nossa, que incrível, né? Então foi uma coisa assim, você encontra essas pessoas, né? Então eu quero andar mais por essas feiras para me conectar com essas pessoas, assim. Incrível, muito bom. Isso foi uma coisa que eu também acho que eu mudei muito desde que eu vim morar aqui no Canadá. Eu também tenho mais essa sede de aumentar minha rede de contatos e conversar com pessoas. Então, acho bem interessante que você falou isso, porque foi uma coisa que eu mudei bastante, assim, desde quando eu não tinha emprego aqui, já comecei a procurar, porque você começa do zero, né, quando você se muda para outro país. Então, você não tem nenhum amigo, você tem que começar literalmente do zero, se provar, eu sempre falo muito isso, se provar na profissão 2 vezes, se provar como pessoa 2 vezes, como amigo 2 vezes, então acho bem legal que você falou isso. Não, e é muito legal porque eu acho que a gente para de ser aquele, parece só marketing de livro, sabe? A gente parece só de ficar ali, a gente começa a sair e ver o mundo de verdade. Com certeza. Eu acho que pra quem trabalha com moda é fundamental, né? Ver o comportamento, né? Ver as coisas pra entender o que tá acontecendo, né? E a gente, como, né, imigrantes, a gente precisa estar em contato com as pessoas. Até pra falar do nosso trabalho. E foi muito interessante nessa feira, porque as pessoas vinham e queriam saber da Kadori, sabe? Daí a gente, claro, né, conversando, tal, o que você faz, que nossa, que legal, e o máximo. E daí você pensa assim, gente, olha só, tem possibilidades. E você às vezes acha que não tem possibilidades, né? Então, mas se você ficar só ali pensando, você meio que bloqueia as coisas, sabe? Então, mas eu acho que a gente tem que sair, a gente tem que conhecer as pessoas, né? E procurar onde que estão essas pessoas. Sabe? E eu achei, olha, eu falo pra você, eu achei um novo, assim, pessoas novas nessa Turquia, assim, que eu não imaginava que existia. E é o que eu falo também sobre o podcast. Quando eu comecei o podcast, no título, na descrição, eu coloquei que eu iria entrevistar pessoas de arte, design e moda. Porque eu não sabia que existiam tantas pessoas que eram apaixonadas por moda, ou que estudavam moda, ou que trabalhavam com moda fora do Brasil. E aí eu comecei, assim, mais amplo, porque eu não sabia como é que era. Só que agora, assim, a cada dia eu descubro uma pessoa nova. E então eu posso realmente focar nessa parte da moda, porque tem muita gente, muito brasileiro, espalhado pelo mundo aí, trabalhando com moda, ou interessado por moda, apaixonado por moda. E é como você falou, você tem que se jogar no mundo e procurar que você vai encontrar essa comunidade, essas pessoas que tenham os mesmos interesses que você. É bem isso. Nossa, eu acho que a moda une as pessoas, né? É muito legal. Por isso que eu falo, gente, é divertido, é pra ser divertido, né? Maravilha. Pri, muito obrigada por ter conversado comigo hoje, aprendi muito contigo. Para quem está ouvindo esse podcast, já é o 2º podcast de 2022, então quero desejar a todo mundo aí, desejar a você também um ótimo ano, que todos os seus desejos se realizem
E muito sucesso na sua carreira com a Cadore, na sua carreira como consultora de imagem, consultora de moda, desculpa. E é isso aí. Obrigada a você pelo convite. E que, nossa, que a gente tenhamos um bom 2022 e que a gente possa encontrar mais pessoas e você possa encontrar mais pessoas também para o podcast e tudo de bom para nós. Obrigada. E quem quiser entrar em contato com você, qual que é a melhor forma de contato? Melhor pelo meu Instagram. Eu tenho o Instagram pessoal, né? O Pri Cadore Nobre, e o Instagram da Cadore, que é o Cadore Oficial. Perfeito, muito bom. E para quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar uma mensagem ou pelo Instagram do podcast, que é @moda na mochila, ou pelo meu Instagram pessoal, que é @marianasdelima. E avisos tradicionais, né? Se você está vendo pelo YouTube, lembre-se de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. E se você está vendo pelo Spotify, também tem o botãozinho ali de seguir o podcast. Lembrando que agora você também pode assistir o podcast pelo Spotify. E é isso aí. Espero que tenham gostado da história da Pri, tanto quanto eu adorei. Um bom 2022 para todo mundo. Beijinhos e até a próxima!